Olá pessoal, sou o professor Leandro e hoje vou gravar mais uma videoaula falando aí de C#, né? Hoje nós vamos fazer um jogo de Sudoku, né? Acho que todo mundo que mexe com programação deve gostar um pouquinho de lógica e já deve ter visto falar sobre o Sudoku. Vou contar um pouquinho da história do Sudoku, né? O Sudoku é um quebra-cabeça para alocação ou colocação lógica de números que foi inventado, para minha surpresa, né, enquanto preparava essa aula, por um americano, Howard Garnes, que era um arquiteto de puzzles. Eu achei que esse jogo tivesse mais de 2000 anos, né, mas na verdade ele foi criado na década de 70 e publicado pela primeira vez na revista Math Puzzles and Logic Problems, tá, com um nome que é usado nos Estados Unidos como Number Place. Em 1984, a Nicole, né, a maior empresa japonesa de quebra-cabeças, que por sinal no Japão quebra-cabeças numéricos são mais utilizados ou mais comuns do que aqueles palavras cruzadas, né, que a gente utiliza aqui, levou o jogo para o Japão e deu o nome de Sudoku, que é a abreviação dessa frase que está aqui, ó, não vou me arriscar, né, principalmente em japonês, que significa os dígitos devem permanecer únicos. Tá? No Brasil, o Sudoku chegou através da revista Coquetel e foi publicado a primeira vez em 2005. Tá? Para quem não sabe jogar, o jogo é bem simples. São 9 conjuntos com 6 casinhas para a gente preencher números, e em cada um desses conjuntos devem existir os números de 1 a 9. Porém, em cada uma das colunas também deve existir os números de 1 a 9. E em cada uma das linhas também deve existir os números de 1 a 9. Então a regra é, a partir de alguns números iniciais, a gente montar os quadrados, né, com números de 1 a 9, porém cada coluna e cada linha também vão ser formadas por números de 1 a 9. Eu particularmente, eu jogo muito no celular. Eu jogo esse aqui, o Sudoku Free, né, tem 5 níveis de dificuldade. Eu acabei, quando estava preparando essa aula, descobri que o nível mais difícil do Sudoku Free não é o mais difícil que tem por aí. Tá? Eu vou especialmente fazer essa aula em homenagem ao maior jogador de Sudoku que eu conheço, é chamado Sr. Tassilo, é o porteiro aqui do meu prédio. Né, ele já fez milhares e milhares de jogos e o curioso é que ele anota o resultado de todos os jogos. Ele tem catalogado quantos jogos ele faz. Eu me lembro que lá no meados da década de 2000 e pouquinho, ele começou a jogar e eu vi que ele gostava de fazer isso. Quando eu chegava à noite da faculdade, eu comecei se eu achava algum no jornal, eu dava para ele, ele ficava fazendo à noite lá também. Depois, de lá para cá, ele já está aqui no prédio que eu moro, desde que eu moro aqui, ele vem fazendo todas as noites e faz milhares de jogos e muito mais complicados do que esse modelo padrão de 9x9. Então, homenagem aí ao seu Tassilo. Nessa experiência aqui, ou nessa demonstração, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um layout do tabuleiro, usando um Data Grid View, criar um jogo para teste e criar um botão de verificação para saber se você fez o jogo corretamente ou não. Tá? E depois eu vou sugerir algumas melhorias. Então vamos lá, né? Eu já deixei o Visual Studio aberto, vou criar um novo projeto. Vou chamar de Sudoku, né? Sudoku. Vou salvar no desktop mesmo, ok. Estou usando o Visual Studio 2013, vamos criar aqui o C# Visual, tá? Para fazer o Sudoku, eu vou só aumentar um pouquinho a janela, ó. Mais ou menos isso aqui acho que é suficiente. Vamos mudar o texto aqui do form, ó. Sudoku. Tá? O que a gente vai precisar aqui, né? A gente vai precisar de um Data Grid View. Então, vou pegar aqui nas minhas ferramentas, ó, Data Grid View, vou colocar aqui. Para quem não conhece, eu vou dar algumas dicas aí para a gente usar ele. E vou precisar aqui alguns botões. Onde foi parar o botão? Então, botão 2, tá?
Vou fazer nesse primeiro momento só 2 botões, um botão para carregar o jogo e um botão para verificar, tá? O tabuleiro, eu vou já dar a dimensão dele, ó, é 40 vezes 9, 360 por 360, ó, tá bom aqui o tamanho. Aí nós vamos ter aí cada coluna mais ou menos 40 pixels e cada linha 40 pixels, para formar um tabuleiro mesmo, tá? Já vou colocar aqui, ó. O Data Grid eu vou mudar o nome dele, Data Grid View, Sudoku. Vou criar o botão B, carrega. Vamos trocar o texto dele para B, carrega. E o segundo botãozinho nós vamos chamar de botão verifica. B verifica. Eu estou usando aqui, ó, em ordem alfabética as propriedades, tá? Se você quiser dividir em grupos, só clicar aqui em categorizar, tá? Então, verificar e o botão 2 vamos chamar de verifica, tá? Botão verifica. Então tá aqui os nossos 2 botões, podemos diminuir um pouquinho aqui. Deixar assim, tá legal. Bom, para trabalhar com Data Grid View, quem não conhece Data Grid View é uma tabela, né? Seria a ferramenta de tabela do Visual Studio, que é usada muito para carregar dados de bancos de dados, mas também pode ser preenchido manualmente com os dados que você deseja. Uma tabela, normalmente, essas tabelas têm uma linha de cabeçalho e uma coluna de cabeçalho à esquerda. Nesse caso aqui, a gente só quer saber das células intermediárias dentro, como se fosse a planilha do Excel, somente as células úteis. Então, vamos trabalhar com isso. 9 colunas, 9 linhas, tá? Então, vamos por partes aí. Para fazer toda a configuração da tabela, eu poderia usar diretamente o código. Eu vou fazer aqui usando propriedades para ficar mais fácil para quem está começando ver como é que funciona, né? Em vez de fazer via código. Ó. Eu vou criar primeiro as colunas. Então, vou adicionar a coluna, ó. Coluna visível, coluna 1. Vou adicionar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e a 9. Tá? Tem 9 colunas. Nós vamos precisar fazer o que mais? Essas colunas, elas não devem ser redimensionáveis, ó, resizable ou resizable. Tá? A coluna tem que ter largura fixa, então eu vou fixar aqui, ó, ela não é redimensionável. Deixa eu ver se eu não consigo selecionar mais do que uma, então eu vou ter que fazer uma de cada vez, ó. Não é redimensionável nenhuma delas, para que a pessoa não fique com o cursor do mouse passando por cima da coluna e mudando a largura da coluna. A coluna deve ser travada, tá? Tem muitas configurações no Data Grid View, tá? Muitas mesmo. Deixa eu ver se eu preciso mexer o column type. Não, é texto. Ok. Tá vendo que as colunas não couberam aqui. Nós vamos chegar lá ainda, tá? Vamos por partes. Vamos lá. Vamos definir aqui, ó. Column header visible. Eu não quero a linha de cabeçalho, false. Tá? Outro lá, as linhas. Row header visible. Row header visible. Aqui, ó. Também igual a false. A largura das colunas. Do cabeçalho não importa. Não vou permitir que o usuário adicione linhas
a minha janela, é fixa, né? O meu data grid. Então tem uma propriedade aqui, allow user add rows, false também, não vou permitir adicionar linhas. Tá? Scrolls, estou vendo que os scrolls estão aparecendo aqui, scroll bars, none, tem que tirar scroll bar. Agora sim, ó, auto size, cadê? Rows. Primeiras colunas, auto size columns, ó, tem a opção fill. O que que faz quando eu clicar em fill? Ele vai redimensionar as colunas para uma largura padrão, para que caibam todas, tá? E o rows deixa do mesmo jeito. Assim, quando eu colocar o texto na janela, o ideal é que o texto fique centralizado. Se escrever um valor, ele fique centralizado. Para mexer no texto que vai aparecer no data grid, você não está vendo linha nenhuma ainda, né? Adicionar as linhas, nós vamos fazer isso via código, tá? Fica tranquilo. Default Cell Style, aqui, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir a configuração default de cada célula. O que é cada célula? É cada elemento que você pode preencher numa tabela. Tá? Então nós vamos definir aqui, ó, o alinhamento. Tá middle, left. Nós vamos colocar middle, center, bem no centro. Alinhamento no centro para todas as células da tabela. Fonte. Que fonte nós vamos trabalhar? Nós vamos trocar isso daqui. Deixa ele abrir aqui as minhas opções de fonte. Ó. Eu vou colocar uma fonte Arial. Arial, tamanho 20. Que é uma fonte grande, tá? Arial 20. Deixa eu ver se eu preciso fazer mais alguma coisa. Ah, sim. E a cor do texto? A cor do texto, eu vou deixar como padrão o azul. For color é a cor do texto, tá? For color é a cor azul. Aqui, blue, 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 blue. Aquele azul mais forte. O blue clássico aqui, ó, o azul. Ok. Tá? Isso que nós precisamos fazer. Cada célula que você escrever, o texto vai sair em azul, tá? Muito bem. Agora, para as linhas, a gente tem que definir a altura padrão das linhas. Eu vou colocar, para mexer na altura das linhas, a gente pode fazer linha a linha, via código, ou pode mexer no template das linhas. Onde que eu mexo nisso? Ó, aqui, ó, Rows Template. Eu vou abrir e aqui, ó, tem a altura da minha linha, tá? Então eu vou marcar isso daqui, ó, como 39. Eu já fiz um teste, 39 fica legal. Tá? E resizable também eu não quero as linhas, as alturas redimensionáveis, então false, tá? Muito bem. Próxima etapa a gente já vai ter que mexer em código mesmo, tá? Então assim que o programa for carregado, né, eu vou compilar aqui, vocês vão ver que ele vai abrir uma janela, não tem nada, né? Data grid não tem nada, né? Não tem vantagem nenhuma. Vou pegar a propriedade do form aqui, ó, só pedir para ele, o start position, ó, ele abrir no center screen, no meio da tela, tá? Para que a janela, quando compilada, ó, se executar a aplicação, ela apareça no meio. Tá aqui. Então a gente ainda não tem nenhuma linha visível aí, tá? Eu preciso carregar, fazer com que ele já tenha 9 colunas que não estão visíveis, porque não existe nenhuma linha na tabela a não ser o cabeçalho. Tá? Então, para fazer isso, nós vamos agora para a parte da edição do código. Então, vou fechar aqui. Pode clicar em qualquer lugar, ó, exibir código. Está aqui o nosso formulário. Tá? O que eu posso fazer? Que no momento que eu carregar o formulário, eu defino a quantidade de linhas e nós vamos montar aquele tabuleiro onde com uma separação clara entre cada um dos quadrados que formam o tabuleiro, né? Cada um desses quadradinhos aqui, ó. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com que esse quadrado seja amarelo, esse seja amarelo, esse seja amarelo, esse seja amarelo e esse também seja amarelo. Os demais brancos. Aí vai ficar fácil
a gente perceber lá o que é cada quadrado, tá? As linhas e colunas é bem fácil identificar, né? Então eu vou dar um duplo clique no form. Ó, gerou o método form1load. Esse método, ele é executar, o evento load é o evento que é disparado quando você carrega o formulário. Quando eu carregar o formulário, então esse método vai rodar para mim. Vou aumentar um pouco a fonte aqui para ficar melhor para ver, ó. Não vou precisar mais mexer em propriedades, então vamos deixar o código em evidência. E nós vamos fazer isso aqui, ó, data grid view sudoku ponto rows rows igual a 9, tá? Vou definir que eu tenho 9 linhas. Aqui, ó, só corrigindo aqui, ó, row count. Row count igual a 9. Eu tenho 9 linhas. Vou rodar isso aqui e você já vai ver a diferença. Deixa ele compilar. Vocês vão ver que agora a tabela tem as 9 linhas como a gente desejava, tá? Tá um pouquinho lento, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, quando terminar eu já... Olha lá, pessoal, ó. Nós já temos aqui o data grid com 9 colunas, 9 linhas, tá? Sobrou um espacinho aqui embaixo, isso aqui é detalhe, você pode arrumar quando você quiser. Tá, então qual que é a ideia? Que aqui, ó, seja pintado de amarelo, 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 amarelo. 5 quadrados amarelos para definir aí, separar as áreas, tá? Então, o que eu vou fazer? Para fazer essa pintura, nós vamos ter que usar um for dentro de outro, tá? Mas eu já deixei a expressão pronta para a gente ganhar tempo. Vou pegar aqui, ó, e vou explicar para vocês o que eu fiz, tá? Então tá aqui a expressão, ó. Acho que faltou uma chave. Para i de 0 enquanto ele é menor que 9, o i vai representar para mim a coluna e o j um for dentro de outro, hein? Para j de 0 enquanto é menor que 9, o que nós vamos fazer? Ó? Eu preciso pintar algumas células em amarelo. Tá? Que propriedade que é essa? É o backcolor. Ó. A gente, para definir a cor de fundo da célula. Como é que eu acesso uma célula? Sempre assim, ó, nome do data grid, ponto, rows, índice da linha, ponto, cells, índice da coluna. Então, ó, e a linha, então eu falei o contrário, né? Linha, coluna, né? Linha, coluna, IJ. Aí, ponto, aí você tem N propriedades. Para atribuir valor, ponto, value, igual. Se for número, você faz direto. Tá? Uma string, ou senão você faz uma conversão. Value é a propriedade que vai definir o que vai aparecer dentro da célula. Só que no caso aqui, ó, propriedade dentro do conjunto de propriedades style, backcolor. Backcolor é a propriedade que vai definir a cor do fundo. Eu coloquei aqui, ó, color.yellow, amarelo, tá? Como é que funciona? Vamos olhar aqui, ó. Eu tenho a coluna 0, acho que é mais fácil voltar aqui, ó. Eu tenho a coluna, só que aqui está numerado de 1 a 9, lá na matriz de 0 a 8. Então, ó, valor de 0, 1 e 2, eu vou pintar para as linhas, para as colunas 0, 1 e 2. Enquanto estiver entre as linhas 0, 1 e 2, amarelo. Colunas, aqui, ó, 6, 7, 8, nas linhas 0, 1 e 2, amarelo. Coluna 3, 4 e 5, nas linhas 3, 4 e 5. Estou descontando 1 porque é lá da matriz, amarelo. Colunas 0, 1 e 2, linhas 6, 7 e 8, amarelo. Colunas 6, 7, 8, linhas 6, 7 e 8, amarelo. Teria que pintar, eu poderia escrever uma expressão que eu vou colocando célula por célula, mas é mais fácil a gente fazer um loop para facilitar. Então tá aqui, ó. Se a coluna é menor do que 3 ou é maior ou igual a 6,
e a linha é menor do que 3 ou é maior ou igual a 6, então são os casos das extremidades, os retângulos das extremidades. Eu vou pintar isso em amarelo. E aí eu montei um outro if para a expressão do meio. Ó. Se o i é maior ou igual a 3, a coluna de 3 a 5, 3, 4, 5. E a linha de 3 a 5, né? De 3 a 5, eu vou pintar em amarelo também, tá? Então vamos ver qual que vai ser o efeito disso. Vamos compilar, olha lá que legal. Pintou essas em amarelo, essas em amarelo. Essa foi a forma mais simples que eu achei para separar os quadrados, tá? Ficar bem fácil de jogar. Bom, eu vou parar esse vídeo aqui e a gente continua na segunda parte do vídeo ensinando a carregar um jogo padrão e criar um botão, usar o botão aqui de verificação, tá? Vejo vocês já já.